1, 2, 3, gravando. Oi, pessoal, eu sou o Andervan, mas pode me chamar de Vanvan. E bem-vindo a mais um episódio do podcast sobre confiar. Relembrando as nossas frases mágicas deste podcast: confie em si, confie no amor e confie no seu objetivo. 2025 começou e esse momento é o que a gente começa a tirar as ideias, os sonhos, as vontades do papel, do drive, de onde quer que você tenha anotado aí as suas intenções, os seus desejos para 2025. E o ponto de hoje que eu queria trazer é que eu vi um post no Instagram que viralizou e que falava sobre não se sentir desconfortável para deixar as pessoas confortáveis. E isso eu concordo demais, pessoal. E eu acredito que em algum grau, em algum ponto, você acaba se identificando porque a gente se acostumou muito, desde a nossa infância, a deixar pessoas confortáveis e a gente ficar desconfortável. E, além de ser um comportamento aprendido, é um comportamento reforçado. Geralmente acontece dentro de casa e você vai levando, isso vai perpetuando dentro dos seus grupos sociais que você acaba pertencendo. Mas a meta de muitas pessoas agora para 2025 é fazer com que esse comportamento fique lá para trás. E eu acho isso ótimo, porque não adianta você ficar desconfortável, não se sentir bem, para outras pessoas se sentirem bem. A gente precisa pagar o preço de ser quem a gente é. Não esqueça essa frase, tá? Eu levei muito para terapia ano passado porque muitas vezes eu não pago esse preço por medo. Mas que medo é esse? Onde é que isso vai dar? Porque todo o resultado após esse meu posicionamento, esse pagar o preço de ser quem sou, de dizer não, de não se sentir desconfortável, eu só vou saber se eu vivenciar. Muitas vezes eu nem me permito, então eu só tenho hipótese na minha cabeça, eu não tenho algo vivenciado. E ainda assim, talvez algumas coisas, espaços e pessoas precisem realmente ir. E aí é um movimento da gente entender o quanto a gente está se anulando, deixando de se posicionar para ter situações e pessoas próximas. E aí entra uma reflexão. Tá valendo a pena? Toda vez que você se anula, que você se rebaixa, que você silencia uma vontade, um desejo, algo inegociável seu, vale a pena você fazer isso? Eu, Vanvan, digo que não. Não vale por quê? Porque à medida que a gente vai se anulando, alguma coisa no nosso corpo vai sinalizando que isso não é o ideal. Porque quando você diz sim e o seu corpo quer dizer não, a gente tem aí um movimento incongruente, a gente tem uma coisa hipócrita acontecendo dentro do nosso corpo. E o nosso corpo fala: o meu fala muito, na garganta, na cabeça, na falta de sono. E aí eu acredito que isso aconteça com você também. Jovens adultos passam por muitas situações, né? E isso vem da onde? Da nossa infância, da nossa adolescência, dos grupos sociais que a gente foi inserido lá no começo da nossa vida, da nossa formação. Então, quando chega agora, jovens 25, 20, 30 mais, 40, a gente percebe que tem muita coisa acumulada e tá mais do que na hora da gente dizer basta. É muito importante a gente se posicionar. E o posicionamento nem sempre é uma coisa que foi ensinada, né? Afinal de contas, se você passa muito tempo se sentindo desconfortável para deixar pessoas confortáveis, minimamente você não aprendeu a se comportar. Você não, sim, se comportar de maneira em que você se posiciona. Se posicionar também é um comportamento, né? Uma forma de você dizer, cuidado, aqui não, para, não fale comigo dessa forma. Sensações e movimentos e frases que muitas vezes são ditas, são transferidas para a gente não consegue dizer não porque não aprendeu. Isso não é um problema. O ponto de partida é que a gente precisa transformar isso. E qual é o nosso ponto de partida? Qual seria o nosso objetivo? É deixar de se sentir desconfortável para deixar pessoas confortáveis. Isso parece básico, mas muitas vezes algumas pessoas vão levar uma vida para poder transformar isso em realidade. E tá tudo bem. O ponto é que é ideal que você comece, porque você começando hoje, a probabilidade de chegar em dezembro de 2025, 2026, 2027, enfim, em algum recorte de tempo da sua vida, com isso mais palpável e você deixando de se anular e deixando de se sentir desconfortável. E um ponto importante que com certeza vai acontecer nessa transição, e aí eu estou falando para você, mas também ouvindo, é que dentro desse processo a gente vai se sentir desconfortável muitas vezes porque não está acostumado a fazer isso. Mas o preço que se precisa pagar para poder chegar nessa maturidade, nesse movimento de rompimento de ciclo. Você não precisa ter pessoas, lugares e sensações que te causam esses sentimentos. Você é um ser humano, você tem suas necessidades, você tem seus limites e tem pontos que são inegociáveis.
E pontos inegociáveis, gente, a gente não negocia. É inegociável. Tem coisas que para vocês hoje são inegociáveis e não dá para ficar transformando isso em coisas banais, que você não dá atenção, que você não limita, que você não entende. O que são coisas inegociáveis, Alba? São aquelas coisas que se você movimentar, mover, tocar, querer ultrapassar, vão te doer, vão causar incômodo, chateação, vão causar coisas que você não quer sentir, sensações e sentimentos. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa entender isso. E aí, a partir disso, você faz todo o movimento de começar a dizer: não, assim não gosto, assim não me sinto bem, assim não me sinto confortável, e começar a colocar limite nas relações. Aí, pegando a meta de muitas pessoas para 2025, eu vou deixar o nome desse episódio aqui justamente esse: não se sentir desconfortável para deixar as pessoas confortáveis, porque é um mantra para 2025. Então, eu não sei como você vem se sentindo em relação às coisas que você passa, às situações que você passa, mas observe e coloque limite nesses espaços, pessoas e situações, porque tudo flui melhor a partir do momento que a gente se posiciona. Se esse não é um comportamento que você está habituado a ter, pratique. Leve tempo, não se cobre. Tá tudo bem ser assim, e aí tá tudo bem tá saturado, né? Mas tá tudo bem falar tudo bem também, até ressignificar e falar outras frases. Mas o ponto importante é: dê uma analisada bem nos espaços, nas pessoas e nas situações que você está se colocando, porque algumas vão precisar de limites, mas a curto prazo, outras você vai conseguir negociar a médio e a longo prazo. Mas, de modo geral, não se permita se sentir desconfortável. Converse. A conversa é um dos pontos, uma das oportunidades mais interessantes que a gente tem e a gente pode utilizar. Então, conversar para se alinhar, conversar para resolver, conversar para posicionar. E tudo pode partir desse detalhe, né, do conversar. Se analise bem, se entenda, se compreenda e, por favor, não ultrapasse seus limites. Não se sinta desconfortável para deixar pessoas confortáveis, porque a longo prazo isso vai ser insustentável. Se você, em toda a sua vida, aprendeu só a ficar desconfortável, não se culpe, não se cobre, mas comece a fazer esse processo de mudança. Com certeza vai fazer a diferença, tá? Hoje o conteúdo é mais rápido, como sempre, né? Afinal de contas é mais uma pílula para deixar aqui você reflexiva sobre comportamentos, espaços, relacionados à vida pessoal, vida profissional, vida sentimental, para que você consiga sair pelo menos um pouco melhor, um pouco mais leve ou reflexiva mesmo, com tomadas de atitude, planos de ação, para resolver alguns pontos que te incomodam. Então, aqui é para ser realmente transformador a longo prazo. Então, não se sinta desconfortável para confortar, deixar pessoas confortáveis, não ultrapasse seus limites. E se você não sabe quais são seus limites, talvez esse seja o ponto de partida principal. Se conhecer para você conseguir delimitar o que pode, o que não pode, e a partir disso dizer sim ou não a situações, pessoas e sentimentos em que você não precisa, em que você não quer, em que você não merece estar vivenciando, tá? Então, confie em si, confie no amor e confie no seu objetivo. Obrigado por assistir, dessa vez não é só ouvindo, é assistindo, mas talvez você esteja ouvindo também o podcast, o videocast, a gente pode assistir ou ouvir, né? Mas muito obrigado por ter ficado até aqui e não fique desconfortável para deixar pessoas confortáveis. Priorize você. Um beijo e até o próximo episódio.